Olá, estudantes, como vocês estão? E então, acho que estamos todos cansados, né? Já no sétimo PET, ninguém aguenta mais falar em PET. Tá tão cansativo que eu acho que nem animal de estimação eu quero ter mais na minha vida, né? Porque também chama PET, então fica complicado. Mas nesse PET número 7 para o terceiro ano, principalmente, o governo de Minas coloca a questão aí da ditadura, né? A ditadura militar no Brasil, que durou aí 21 anos. Então, diante de um assunto tão relevante, até porque hoje em dia a gente tem aí a situação de pessoas, autoridades defendendo volta da ditadura, né? Então, numa situação dessa, eu não poderia deixar de gravar o vídeo. Mesmo que quase ninguém assista, né? Mas é um dever enquanto professor, historiador e tudo mais, certo? Então vamos discutir, né, algumas coisas da ditadura, sobre a ditadura militar que existiu no Brasil, de 1964 a 1985. Primeiro, o material do governo, né, o PET, ele recua um pouco antes da ditadura. Então a gente tem o governo do Dutra, Eurico Gaspar Dutra, o governo Getúlio Vargas, mas aí não é mais o Estado Novo, né, que foi a ditadura varguista, governo Café Filho, que foi rapidinho, o governo JK, governo Jânio Quadros e, por fim, o João Goulart, que é o último presidente antes dos militares. E para o período antes do governo militar propriamente, eles vão falar no termo do populismo. É importante a gente falar sobre populismo porque é um conceito que volta e meia ele aparece, né, até em noticiário, até para falar de governos recentes. Então você tem o Getúlio Vargas, já foi classificado como populista, o JK, o João Goulart, o Lula e até o Bolsonaro. E são políticos com perfis ideológicos bem diferentes entre si, né? Então, peraí, como é que essa galera toda pode ser populista? Ou ter feito uso do populismo? É porque populismo não define uma linha ideológica, tá? É diferente de socialismo, liberalismo, neoliberalismo, que são projetos de governo, são propostas de sociedade até. O populismo não. O populismo tem a ver com uma técnica política, uma técnica eleitoral, né? Que consiste em sempre buscar o apoio das massas, da maioria do povo, tentar falar diretamente com o povão. Aí o discurso de cada político vai depender muito, se ele está mais à esquerda, mais à direita, se ele é um centro-direita, enfim. Mas vai ser sempre no sentido de buscar sempre falar diretamente com o povo. Então, por exemplo, o Getúlio Vargas usava muito do rádio, né, que era um meio de comunicação que chegava em muitas casas dos brasileiros, muito mais do que a TV, porque, né, naqueles anos 50 a TV ainda era quase artigo de luxo, né? O JK fazia grandes comícios, passeios no carro dele, desfilava e tudo mais. O Lula fazia também seus discursos, né? Principalmente no Dia do Trabalhador e tudo mais. E o atual presidente do Brasil faz muito uso das lives. Então, quer dizer, é buscar esse diálogo direto com o povo, buscar sempre esse apoio popular, seja no momento da eleição, seja depois, durante o governo. Então, assim, o populismo é uma coisa ruim? Não necessariamente, tá? O que é o mais complicado do populismo? É porque muitas das vezes o populismo, ele afirma que está fazendo muita coisa pelo povo, que está defendendo isso, defendendo aquilo, quando muitas das vezes na prática não é tudo isso ou de fato não está acontecendo nada de tão relevante para o povo. Então esse é o grande problema do populismo. Ele muitas das vezes ele tem uma distância entre o discurso do político ou do partido e o que está acontecendo na prática, né? Mas de um modo geral o termo já foi usado aí para descrever vários presidentes. Às vezes usa-se até o Trump, sabe? Como exemplo de populista, porque ele vai ficar gritando, né? Ficava, né? Porque dançou, Trump já era. Mas ele ficava lá bradando, fazer a América grande de novo, né? Então isso tem elementos de populismo, né? Então tá, beleza. A gente teve o Eurico Gaspar Dutra, que vai se alinhar com os Estados Unidos, vai considerar ilegal o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro.
mas ao mesmo tempo ele vai congelar os salários dos trabalhadores, vai ter o plano SALT para investir em moradia e educação, mas esse plano não obteve sucesso quase nenhum. Depois o Getúlio Vargas volta ao poder, né? Dessa vez eleito, né? Então não foi como no golpe de 1930. Getúlio Vargas retorna e ele vai atuar muito na questão do petróleo, né? A criação da Petrobras foi nesse período, e ele tinha essa ideia de que o Brasil tivesse um monopólio da exploração desse petróleo. Isso vai causar muita rejeição por parte de investidores estrangeiros e tudo mais. Ele também tenta criar uma lei para limitar o envio de lucros das multinacionais para fora do país, então isso vai criar tensão também com esses empresários estrangeiros. E na questão trabalhista, o Vargas praticamente dobrou o salário mínimo da época. Então isso também revoltou os empresários brasileiros. Resultado, né, ele foi muito pressionado, ele se mata, né? E aí depois a gente tem o governo Café Filho, que só terminou, que seria o mandato do Vargas, depois a eleição do JK. O JK vem com um discurso muito forte do desenvolvimento, então fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, criação de Brasília, construção de Brasília, né, que foi muito acelerada. E claro que teve êxitos, né? A gente tem construção de milhares de quilômetros de rodovia, a própria Brasília. Por exemplo, o surgimento de Brasília vai trazer muito desenvolvimento para a região de Uberlândia, né? Porque então Uberlândia vai estar próximo de Brasília, relativamente próximo de São Paulo também, e com essas novas rodovias passando perto daqui também, foi um grande incentivo para a indústria em Uberlândia, que antes de Brasília não era tão significativo. A gente também tem a seguinte questão, né? Pois bem, o que aconteceu em 1964 foi golpe, foi revolução, o que de fato aconteceu? Lembrando que antes de 64 a gente teve o Jânio Quadros, que foi um presidente que governou por pouco tempo, né, por um ano ele pediu renúncia, né? Ele foi eleito pela ala da direita, com um grande apoio da direita, ou seja, os grandes empresários, essa galera toda, com um discurso muito forte de acabar com a corrupção no Brasil. Mas ele era um cara muito ambíguo, né? Então, ao mesmo tempo que ele estava muito alinhado com os Estados Unidos, ele condecorou Che Guevara, que é um dos líderes da Revolução Cubana e tal. Então, essa postura dele começou a incomodar muitos setores da política brasileira, até que ele, pressionado, acaba renunciando, né? E assume o João Goulart. Houve toda uma tentativa de impedir a posse do João Goulart. O João Goulart era o vice-presidente do Jânio, mas um fenômeno interessante que aconteceu no Brasil. As pessoas votavam no presidente, no vice, separadamente. Porque, na verdade, o João Goulart não era, vamos dizer assim, vice da chapa do Jânio Quadros, né? Mas ele foi o mais votado para vice, então ele assume. Então houve toda uma tentativa, por exemplo, de implantar um parlamentarismo, né, pelos setores da direita, parte do exército, que não queria o João Goulart, então falaram, não, você vai assumir, vai ser o parlamentarismo. Quem vai mandar no Brasil é o primeiro-ministro. Mas isso não rolou. Quer dizer, até começa a vigorar esse sistema, mas o próprio João Goulart aplica um plebiscito e a maioria da população defende o presidencialismo. Então, João Goulart continua como presidente mesmo. E ele propõe as reformas de base, que iriam interferir no setor bancário, no setor dos impostos, tá? Reforma agrária, então desapropriar terras que estivessem produtivas em prol de reforma agrária, né? Então, quando ele anuncia as reformas, é quando ele realmente consegue assim, atrair muito ódio de grandes empresários, investidores estrangeiros, as maiores corporações de mídia daquela época, né, de jornais e emissoras de TV. E, ao mesmo tempo, organizações dos trabalhadores rurais, dos operários das cidades também estavam fazendo muita manifestação, porque essa galera via que era um momento, né, de cobrar do João Goulart realmente reformas, medidas que fossem em prol do povo comum, da população de modo geral. Então, foi um momento bastante turbulento, né? Tanto pelas manifestações,
quanto pela pressão de quem era contra a política do João Goulart. E a gente tem que pensar também, bom, era um cara comunista de jeito nenhum, gente. O João Goulart era um grande fazendeiro lá do sul, sabe? O cara era dono de grandes fazendas. E o que ele propunha estava muito longe de ser um sistema socialista, era no máximo algumas reformas, né? Que iriam, em tese, promover alguma redistribuição de renda. Só que, contra ele, né, foram se levantando vários setores, inclusive com apoio dos Estados Unidos. Existe um documentário fantástico que está disponível no YouTube. O dia que durou 21 anos. Ah, por que tem esse nome? É porque o golpe durou um dia, né? E depois foram 21 anos de ditadura. Mas é um documentário extremamente bem elaborado, extremamente bem documentado, né? Tô que tem esse nome. Mas ele tem filmagens de lideranças norte-americanas falando sobre aquela época, de lideranças brasileiras também. Mostra ali no documentário documentos dos Estados Unidos, documentos da inteligência americana, documentos brasileiros, que vai mostrar que tinha um diálogo constante entre a embaixada brasileira, militares brasileiros e autoridades dos Estados Unidos. Tudo isso no sentido de monitorar o que estava acontecendo aí, e em certo momento eles vão aí começar a trabalhar para derrubar o João Goulart. Tem os livros do Hélio Gaspari. Hélio Gaspari não é historiador, ele é jornalista, mas ele lançou uma trilogia: A Ditadura Escancarada, A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Derrotada. Não sei se eu estou falando na ordem certa, né? É um material muito bacana, muito sério na questão do uso das fontes. Tem algumas coisas que me incomodam, porque é um cara que ele, às vezes está muito preocupado com a psicologia, com o perfil psicológico ali dos militares que governaram o Brasil. Então, assim, são coisas que eu não considero tão relevantes. Eu prefiro entender a coisa de um ponto de vista social, econômico, contexto interno, externo. E o cara, ele tem um foco muito forte nas personalidades, né? Mas não deixa de ser um material muito interessante, que ele vai mostrar, primeiro, esse apoio dos Estados Unidos para derrubar o João Goulart, e também o fato de que o João Goulart ele tinha algum apoio no exército, sim, né? Tinha até lá algo que eles chamaram de o mecanismo, que era um grupo de generais, de pessoas das Forças Armadas, que poderiam interferir a favor do João Goulart. Só que, como é bem mostrado pelo Hélio Gaspari, quando realmente acontece ali o golpe de 64, essa galera não agiu, sabe? Essa galera ficou assim, desacreditando que o outro lado ia realmente fazer aquilo que se propunha, e o João Goulart, né, levou a pior nessa. Mas ele tinha sim, até então, algum apoio nas Forças Armadas, no Exército. Até porque tinha aquela galera dentro do Exército, gente. Tinha sim gente que simpatizava com ideias de esquerda. Não vamos cair nessa ideia simplista de que a direita tá com as Forças Armadas, esquerda é totalmente contra as Forças Armadas. Não, em diferentes momentos da história do Brasil e de outros países, tá? Existiram generais, pessoas das Forças Armadas que defenderam ideias de esquerda. Acontece também. A outra questão também é que tinha os generais que falavam, bom, o cara é o presidente conforme a lei, né? Então, eles defendiam, até então, né, o governo João Goulart do ponto de vista da legalidade, porque era o presidente, né? Mas, conforme foi aumentando essa pressão, alguns quartéis do Brasil foram se organizando então para derrubar o João Goulart, inclusive com apoio de Minas Gerais, né? Até houve aqueles quartéis que se propunham a defender ele, mas antes que acontecesse essa guerra, que poderia ser praticamente uma guerra civil, o João Goulart deixa Brasília. E aí o presidente da Câmara, numa sessão muito tumultuada, ele vai decretar vaga à presidência da República.